Existe um conto zen que eu acho ele incrível e que ele serve de reflexão para vários aspectos da vida. Diz que havia um quebrador de pedra no pé de uma montanha e ao avistar esse quebrador de pedra, o imperador passando garbosamente, ele cobiçou e ele desejou fortemente ser o imperador. Afinal, o imperador tinha muito mais poder do que ele naquela condição de quebrador de pedra. E automaticamente, quando ele desejou profundamente ser o imperador, ele, num passe de mágica, se tornou um imperador. Na condição agora de imperador, ele passou a admirar o rei, porque ele se deu conta de que o rei tinha muito mais poder do que ele. Então ele passou a desejar ser o rei e num passe de mágica ele transformou-se num rei. E agora, como rei, certa feita ele estava passeando no vilarejo com toda a sua guarda montada e ele observou que as pessoas ao saírem à rua, as pessoas ao saudarem ele, elas faziam assim com a mão. E ele começou a parar para pensar, por que as pessoas fazem isso com a mão? E ele olhou para cima e ele viu também que ele estava todo coberto, protegido do sol. Então ele se deu conta de que o sol tinha muito mais poder do que ele na condição de rei. Então ele passou a cobiçar o sol e ele desejou fortemente ser o sol. E num passe de mágica ele tornou-se o sol. E está ele agora como sol, com todos os seus raios emanando sobre a terra, se sentindo o Todo-Poderoso. De repente me vem uma nuvem enorme, uma nuvem negra, e ela se estabelece justamente entre ele e a terra, impedindo que os seus raios fluíssem sobre a terra. Então, neste momento, ele começou a perceber que havia algo muito mais forte do que ele, do que o sol, sendo condição de sol, que era a nuvem. E ele desejou ser a nuvem. Num passe de mágica, ele tornou-se essa nuvem. E passeando sobre a terra, jogando os seus raios, os seus trovões e as suas tempestades, causando alarme, ele disse: agora eu estou numa posição de poder, realmente eu sou poderoso. Quando, de repente, ele começou a atravessar uma montanha. E essa montanha começou a despedaçá-lo em 1000 pedaços. E aí ele passou a observar que a montanha é que realmente tinha o poder. E ele desejou ser essa montanha. Num passe de mágica, ele transformou-se nesta montanha. E aí sim, ele se sentiu o verdadeiro Deus. Ele se sentiu verdadeiramente se fundindo ao todo. Agora eu sou o mais poderoso, eu sou um invencível. De repente, ele sendo montanha, ele olha para baixo e ele vê lá um humilde quebrador de pedra derrubando esta montanha abaixo. Então, este conto zen, ele é bastante interessante, porque se você for colocar ele no quesito de profissão, qual profissão é mais importante? Qual profissão que as pessoas exercem que realmente é mais importante do que a outra? Você percebe que nós condicionamos a olhar para a superficialidade e não para a importância, ou seja, não para a profundidade. Nós acostumamos a olhar para o status que certas profissões elas nos trazem, mas nunca para a pessoa, o cidadão, o ser humano que exerce essa profissão. Porque se você for levar esse conto zen numa perspectiva profissional, você vai ver que nenhuma é mais poderosa do que a outra. Elas simplesmente se complementam, uma complementam a outra. Ou seja, o que seria de um juiz se não houvesse um plantador de tomate para que esse juiz comesse o seu tomate, a sua salada? E também o que seria do plantador do tomate se não houvesse um juiz ali para administrar melhor, criar leis, fazer com que a coisa funcione, fazer com que a sociedade flua? Ou seja, percebe que quando a gente olha na questão do patamar superficial, na questão da capa, percebe-se que parece que o juiz ele está aqui em cima e o plantador de tomate está ali embaixo. Mas quando você tira essas diferenças e você olha para o ser humano executando algo
mas que esse algo vai beneficiar a todos, você coloca numa posição de igualdade. Porque você vê que não existe, nesse aspecto de profissão, não existe uma profissão melhor do que a outra. O que existe são pessoas, profissões complementando uma a outra. Então eu vejo que esse ponto Zen, se você parar e refletir, você vai perceber que essa questão de poder, realmente essa questão de olhar para as coisas mais com os olhos e não com o coração, ou seja, a gente tem aquela mania de optar por aquilo que nos parece que é maior. Quando você olha por essas coisas, você acaba perdendo a noção e a importância do ser humano em si que está executando aquela coisa. Ou seja, você desvaloriza algumas profissões que, na grande verdade, têm uma importância crucial dentro de uma sociedade. Todas elas têm a sua importância, cada um dentro do seu patamar, mas nenhuma, ao pé da letra, olhando profundamente filosoficamente, nenhuma é pior do que a outra, mas também nenhuma é melhor do que a outra. As profissões, elas se complementam. O seu próprio sistema pautasse por olhar o ser humano que executa determinada profissão, talvez a gente não teria tanta disparidade, tanta desigualdade aí com questão até salarial. Se você olha para a superficialidade, não tem como você não criar aí injustiças, não tem como você não criar desigualdades. Mas se você olha para o ser humano, para o ser que executa determinada profissão, você tem uma tendência muito maior de pelo menos fazer uma certa equalização. Não é uma coisa assim totalmente igualitária, mas é uma coisa bastante equilibrada, bastante equalizada. Eu acho que é isso, em termos sociais, em termos profissionais, eu acho que é isso que nos falta, é isso que falta aí para o modelo político, o modelo educacional, o modelo cultural.